Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vocês já me conhecem, sou a professora Patrícia, né? Estou aqui com a disciplina de matemática e vocês já seguiram aquelas dicas, né, que a professora já passou lá no começo, né? No começo do vídeo também tem algumas dicas, mas vamos continuar com elas, né? Aqui eu tenho meu álcool em gel, eu vou limpar, né? Passar para desinfetar as minhas mãos. Vocês também, se estiverem em casa, né? E também é bom porque as mãos limpas, a apostila limpa, bem organizada, tudo bem certinho, tá? Também procurar um lugar bom para vocês estudarem com os materiais que vocês usam, né, diariamente, que vocês precisam. E vamos lá na nossa apostila outra vez. Essa é a atividade 3 da segunda apostila, tá? Coloquem a data também lá na disciplina de matemática, né, para mostrar a data que vocês estão fazendo a atividade, tá bem? Nessa atividade nós vamos entrar para descobrir, saber mais sobre frações, tá? O que é fração? É um modo de representar o inteiro em partes iguais, que nem aqui. Eu tenho um círculo dividido em várias partes, mas vocês podem perceber que são partes iguais, tá? E esse círculo está representado. E também temos termos usados para cada parte da fração. Por exemplo, o 4 é o numerador, o 8 é o denominador, mas vocês já vão compreender mais sobre isso, tá? Então, eu fui lá na minha gaveta, achei um livro de receitas, tá? E por que uma receita? Porque o termo fração nós usamos em várias coisas, né? Fração, fracionar algo, dividir em partes iguais, né? Para fazer uma receita ou qualquer outra coisa, tá? Então aqui eu tenho uma receita de uma massa de pizza, olha só. E aqui onde vai os ingredientes eu tenho as medidas do que eu vou usar, mas olha só o que eu encontrei. Olha só, temos aqui esse 1-2 significa meio, é um modo de leitura de fração. E aqui, 3/4, também 3/4 de copo de leite, mas como assim, né? 1/4 de xícara de óleo, nossa, mas como assim 1/4, né? Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês terem uma ideia melhor do significado desses números, tá? Olha só, a representação da fração utilizando. O que eu vou utilizar aqui? Um copo de vidro, né? Está aqui. Um canetão, leite, que eu não trouxe a caixinha, né? Mas aqui é para representar, está aqui. E um copo de medidas e uma folha de sulfite. Logo vocês vão saber por que eu vou utilizar. Então, vamos à representação da fração, tá? 1/4, né? Estava lá na receita e estava 3/4 também de copo. Eu trouxe um copo para vocês terem uma noção. Como que eu vou fazer essa medida, tá? Então, eu vou usar o canetão. Eu vou dividir pela metade o copo. Tá?
Dividi pela metade. Agora, eu vou fazer mais 2 divisões. Agora, mais uma. Então, aqui está, ó. O copo, ele está dividido em 4 partes, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Então, lá na receita, fala assim, 3 quartos de copo de leite. Então, acompanhe comigo. Olha só. Até aqui foi uma parte do copo. Até aqui, a segunda parte. E aqui, a terceira parte, tá? Então, aqui eu tenho 3 quartos do copo, tá? Porque o copo, ele está em 4 partes e eu precisava usar 3 partes, 3 quartos de leite eu precisava para minha receita, tá? Para vocês terem uma noção, tá? Então, por enquanto, essa é a primeira representação. Tá. Aí, eu tenho um copo de medidas. O copo de medidas, ele é usado para fazer essas receitas. Olha só como é representado no copo de medidas. 1/4, meio, 3/4 de copo, 1 copo ou uma xícara, né? No caso é xícara, tá? 1/4, meia, quer dizer, 1 xícara e 1/4, 1 xícara e meia, 1 xícara e 3/4, 2 xícaras. Então, olha só, é representado por frações. Então, voltando aqui para a receita, o que eu representei aqui no copo de leite é 3/4 de copo de leite, tá? Então, eu fiz a representação no copo para vocês terem uma noção que um copo eu dividi em 4 partes e fui subindo, né? Aqui deu uma parte, 2 partes, 3 partes. O que eu queria? 3 partes. Eu queria 3/4 de copo, tá? Mostrei também o copo de medidas, né? Que nós temos aqui, está escrito em frações aqui, né? Que é muito usado no nosso dia a dia, por isso nós precisamos entender mais sobre, tá? Então, nessa receita, então, como eu havia falado, tem a representação de meio, né? 1/2 significa meio. Esse 2 da frente significa 2 xícaras e meia de farinha, tá? Depois tenho 3/4 de copo de leite, 1/4 de xícara de óleo, tá? Que também pode ser representado com um copo. 1/4 seria aqui, né? Uma parte de 4 partes do copo inteiro. Tá, pode passar. Aí vamos lá. Na apostila de vocês está representado assim. Olha só o exemplo. Imaginamos que esse desenho é uma barra de chocolate. Vocês sabem que a barra de chocolate ela é toda dividida, né? Vem de várias formas. Então, aqui a representação é 3/4. O 4 significa o todo, é a parte inteira do objeto ou do produto. E o 3 representa a parte que eu comi, digamos assim, tá? Então, como que nós lemos essa fração? 3/4, tá? Lembrando sempre que o número que vai aqui embaixo é o todo da figura, tá? Exemplo, Roberto comeu 3/4 de um chocolate. Isso significa que se dividíssemos o chocolate em 4 partes iguais, Roberto teria comido
3 partes, tá? Na figura acima, as partes pintadas seriam as partes comidas pelo Roberto. E a parte branca é a parte que sobrou do chocolate, certo? Então, para nós podermos entender um pouco melhor, lá na casa de vocês têm folha sulfite. Uma folha nesse formato, tá? Vocês vão dobrar 2 vezes. Olha só. Primeiro, a folha, ponta com ponta, tá? Segura, faz o sinalzinho ali da dobra, bem feitinho. Ó, fica igualzinho. Nenhuma parte pode ficar maior do que a outra. Dobra mais uma vez, faz ali a marquinha. Olha só, quando eu abrir. Vocês conseguem ver? Ficou dividido em quantas partes? Em 4 partes. Digamos que é um chocolate. Para aparecer mais, eu vou fazer as linhas para vocês, tá? Vou usar a régua, vou em cima da dobrinha da folha, vou fazer o sinal assim. Digamos que essa é uma barra de chocolate. Grande essa barra de chocolate, né? Mas ela vem assim, com essas divisões, tá? Aí, eu estou com tanta vontade de repartir isso e comer uma parte desse chocolate. Então, eu vou pintar a parte que eu vou comer. Olha só. Olha só como ficou o meu chocolate, né? Então, essa parte que eu pintei é a parte que eu comi. Como será que eu vou representar em números essa fração? Eu vou pegar... Quantas partes tem aqui? Foi dividido? 4 partes. 4 partes é o todo, tá? Lembrando que sempre aqui embaixo que vai o todo da figura, tá? E quantas partes eu tirei ou eu comi do meu chocolate? 1. Então, eu comi 1/4 da minha barra de chocolate, tá? Agora vamos para a leitura de frações, tá? Vamos ler lá no balãozinho o que está escrito. Em uma fração, lê-se primeiramente o numerador e em seguida o denominador. Observe esta tabela, tá? O numerador, ele não muda, tá? Então, você vai ler sempre o número que está aqui. Por exemplo, 1 e o 4, aqui, ó, ele é representado pelo quarto. Então, aqui, ó, 1/4. Tá? Aí, vamos seguindo lá. O 2, ele pode ser lido como meio, metade. O 3, terço, terça parte. 4, quarto, quarta parte. 5, quinto, quinta parte. Sexto, sexta parte. Sétimo, sétima parte. Oitavo, oitava parte. Nono, nona parte. Décimo, décima parte. Centésimo, centésima parte. Milésimo, milésima parte, tá? Então, essa é a leitura correta, né, dos números, tá? E é representado, né, no caso aqui, o denominador sendo representado. O numerador
é essa parte de cima, o denominador é essa daqui. É essa que vai ter essas variações, tá? Então, vamos seguindo lá. No próximo balãozinho, está escrito assim, ó. Quando o denominador é maior que 10 e diferente de 100 e 1000, lê-se o numerador e em seguida o denominador, seguido da palavra avos, tá? E já vamos ver no exemplo abaixo. Vou escrever alguns exemplos. Então, lá na apostila de vocês, vão seguindo lá que tem todos os exemplos, tá? Aqui, 3, né? A fração representada pelo 3 e o 10. Então, como que nós lemos? Então, nós vamos escrever primeiro o 3, como ele é mesmo, e décimos, tá? Então, aqui, ó, 3 décimos. Então, essa fração, a leitura dela é assim. A leitura dessa daqui, 1 oitavo, 7 centésimos, 15 milésimos. Então, primeiro a gente escreve o numerador e seguido do denominador, tá? E lá do outro lado, eu escrevo alguns exemplos. Olha só. 2 19avos, 12 301 avos, 5 e 53 avos. É naquele exemplo que fala naquele balãozinho sobre quando o denominador é maior que 10, é diferente de 100 e 1000, lê-se o numerador e em seguida o denominador seguindo pela palavra avos, certo? E embaixo vamos verificar a aprendizagem, tá? Então, aqui, ó. Pinte de acordo com as frações, tá? Essa figura, ela é uma figura inteira que foi dividida em partes. Então, quando eu falei que sempre o número de baixo representa o todo, é que assim, ele representa quantas partes essa figura foi dividida. Por exemplo, lá, eu tenho uma folha sulfite que ela está assim, né? Essa é a figura total. Mas eu posso dividir ela em várias partes iguais, assim como eu fiz na folha, tá? Então, eu vou fazer as divisões. Então, em quantas partes foi dividida? 4, que foi representada aqui, tá? Daí, eu tirei uma parte, que foi representada aqui, tá? 1/4. E vocês vão vir aqui na letra B, na C e na D e vão pintar conforme as frações. A primeira, que é a letra A, ela está representada assim, 2/5. Vocês já podem imaginar, né, e ver aqui na figura que essa figura ela tem 5 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. E esse 2, o que será que é? Então, a figura total é 5, vocês vão pintar o 2. 2 partes de 5 vocês irão pintar, tá? E na próxima é a mesma coisa, está representada aqui, ó, 3 oitavos. O 8 é o total da minha figura, em quantas partes essa figura foi dividida. Então, vocês vão pintar 3 partes de 8. Na letra C, a mesma coisa. A minha figura tem 6 partes no total. Então, vocês irão pintar 4 partes de 6. Como que eu leio aqui? 4 sextos. E na letra D, 7 oitavos. O 8 é o total que foi dividido a minha figura, que foi dividida em 8 partes. Então, eu vou pintar 7 partes, tá? E como que eu leio? 7 oitavos. Na apostila ainda. Isso.
Aí nós temos a nossa última atividade de matemática da semana, que é: escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Então, aqui está ao contrário. A figura já está pintada e vocês irão representar ela aqui do lado, tá? Primeiramente, contem em quantas partes foi dividida a figura. Coloque aqui. Depois, contem a parte pintada. 1, 2, 3. Vou colocar aqui, tá? E assim vocês vão fazer nas outras. E aqui, escreva como se leem as frações. Lembra da tabelinha? Nós temos lá aquela tabelinha que fala certinho o nome, que conta, né, o nome de como se leem as frações corretamente, tá? Que nem a letra A. 3, o 3 continua do mesmo jeito que vocês escrevem, 3. E o 7, sétimos. Eu vou representar aqui para vocês. Fazer o exemplo da primeira que vocês vão tirar de letra. Como que eu leio? 3 sétimos. Tá? Então, lembrando que sempre o número que está aqui não muda. O que muda é o número que está aqui embaixo. Tá bem? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o professor lá no grupo de estudos, tá bem? Espero que vocês fiquem bem. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa. Eu sou a professora Vanessa, vocês já me conhecem das aulas anteriores. Hoje, dando continuidade aí à apostila de vocês, na última atividade da segunda apostila que vocês receberam aí em casa. Então, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de Geografia e, antes de iniciarmos, vamos fazer a higienização das nossas mãos. Como vocês já estão seguindo aí a apostila, façam a higienização das mãos de vocês aí em casa para que possamos continuar. Depois que fizermos a higienização das mãos, vocês vão procurar agora um lugar bem calmo na casa de vocês, vão preparar o material de vocês para que vocês possam ouvir com atenção, prestar bastante atenção aí na nossa aula. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre diversidade cultural. Então vamos relembrar um pouquinho da aula anterior lá, que a gente trabalhou um pouquinho sobre diferentes culturas no meu lugar. É parecido o tema, tem tudo a ver com diversidade cultural. Então eu vou fazer a leitura desse texto com vocês, a gente vai conversar um pouquinho e daí nós vamos para as atividades. Então acompanhem lá a leitura. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições e entre outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre suas regiões. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes e entre outros contribuíram para a pluralidade da cultura no Brasil. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre essa diversidade de cultura na aula anterior de Geografia. A gente falou um pouquinho sobre costumes, tradições deixadas de outros povos para nós. E aqui, nessa atividade de hoje, é uma complementação desse conteúdo que a gente já estudou. Então, como vocês puderam observar, a diversidade cultural ela refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, como eu citei já na aula anterior e hoje está nesse texto, como vestimenta, culinária, tradições, o modo que falamos, o nosso vocabulário, são os nossos costumes, certo? Então, agora na atividade a seguir, vocês responderão as questões com base no texto lido acima. Se for preciso, vocês farão a leitura novamente, volta ao vídeo se for preciso,
para responder de maneira correta. Vamos começar lá. Letra A. O que é diversidade cultural? Então vamos pensar no que é diversidade cultural. Se vocês voltarem na aula anterior, a gente falou bastante sobre o que seria essa palavrinha, diversidade. São diferentes culturas, quer dizer que existem muitas culturas. Como eu já falei para vocês, o Brasil ele é rico em cultura, então tem muita contribuição de outros povos em relação à cultura brasileira. Como vocês sabem, a formação do território brasileiro, ele já vem de 3 etnias aí principais, que são os europeus, os indígenas e os africanos. Então, cada um dessas etnias cada povo trouxe a sua cultura. E além desses, ainda tivemos aí muitos outros contribuintes nessa questão cultural, como eu expliquei na aula passada, da nossa região aqui do estado do Paraná, que foi aí, né, no início, habitada por vários tipos de cultura aí, que vieram os árabes, os italianos, os alemães, cada um veio numa porção diferente, mas cada um contribuiu com um tipo de cultura que existe até hoje na nossa região sul aqui, falando um pouco da região sul, mas acontece no Brasil inteiro, certo? Então vocês vão tirar aí um entendimento do que é essa diversidade cultural e vão responder a letra A, certo? A letra B. Quais as principais etnias que influenciam na cultura do Brasil? Quais os principais povos que influenciaram lá na cultura do Brasil? Quais os principais? Então, vocês vão pegar lá os 3 principais, que é a grande maioria ali que influenciou aí na nossa cultura, que é riquíssima. Então, vamos para a letra C agora. Pesquise de que forma a cultura africana influencia na cultura brasileira e relate abaixo o que você encontrou. Então aqui vocês vão fazer uma pesquisa, né? Vocês podem estar utilizando aí a ferramenta, a internet aí, e fazer uma pesquisa e vão relatar aí para a professora o que vocês encontraram, certo? Vamos para a próxima. Na número 2, vocês vão observar essa obra da Tarsila do Amaral, que se chama Operários, e note a forma que representa a diversidade entre as pessoas. Então, vocês vão olhar aí primeiro esse quadro que está aí com os rostos das pessoas desenhados. Vamos observar cada um deles. Vocês já vão ver essa diferença que tem aí no rostinho de cada um. Já observando aqui, a gente já acha mestiços, mulatos, negros, pessoas mais claras, uns mais escuros, japoneses. Então, ali, essa imagem, ela já retrata como é o nosso país. Quer dizer que ele é rico em cultura, é pluralidade. Então, essa diversidade de cultura está presente aí. A gente já consegue ver a quantidade que influenciou e os povos que habitam o nosso país. Então, a gente já vê que é muito rico e tem muita coisa para a gente explorar. Aí, a atividade que vocês vão fazer é a seguinte. Ao lado dessa imagem, tá pedindo para vocês desenhar os rostos que estão faltando. Então, vocês vão aí usar a criatividade de vocês e vão desenhar os rostos que estão faltando. Aí, vocês também vão fazer todos iguais? Não somos todos iguais. Então, vocês também vão fazer aí de maneira diferente. Cada um vai desenhar o seu, vai desenhar o rostinho de cada pessoa ali, caprichando bem bonitinho, certo? Então, a aula de hoje foi essa, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês vão procurar o professor de vocês lá no grupo do WhatsApp. E é só isso por hoje. Tchau, fiquem com Deus, até a próxima.